me diz uma coisa, você sabia que a obesidade em cães e gatos se tornou uma doença metabólica a mais comum, inclusive nos animais? E esses quilos a mais podem comprometer gravemente a saúde dos pets. Os tutores costumam ser os grandes responsáveis pelo ganho de peso do animal. Você sabia disso? Mesmo que involuntariamente, né? A gente quer o bem ou deveria querer o bem para os nossos bichinhos. Mas quem vai explicar tudo isso, tudo sobre esse assunto, é a Mariana Fragoso. Ela é médica veterinária da Admax, doutora também em nutrição de cães e gatos, especialistaça aqui para falar com a gente sobre esse assunto e já está posicionada. Bem-vinda, Mariana, aqui ao Edição Manhã. Olá, bom dia. Obrigada. Estou muito honrada de estar aqui com vocês para conversar sobre obesidade. Vamos lá então? Para a gente começar, eu queria que você pontuasse quais são os problemas trazidos pelo sobrepeso ou pela obesidade mesmo, né, o animal. Por exemplo, a gente sabe, né, que tem a mobilidade que fica dificultada, mas tem uma questão até de expectativa de vida que acaba sendo reduzida, é isso mesmo? É verdade. Na verdade, o que o tutor ele vai observar, basicamente, além, ele vai ver, né, que o animalzinho dele está com excesso de peso, né, está com excesso de gordura corporal, mas o tutor vai observar que ele vai estar mais com uma dificuldade de andar, quando levar esse animalzinho para passear, vai ver que ele vai ficar ofegante, né, não vai conseguir passear da mesma forma, mas na verdade vai muito além disso, né? A obesidade ela leva a um status de inflamatório crônico, né, nesse animal e ela vai acabar predispondo a diversas doenças, né, como doença do trato urinário inferior, doenças cardiovasculares, pode levar a problemas de doenças respiratórias, elevado risco de cirurgia, até tumores e também reduz, além da qualidade de vida, a expectativa de vida também, segundo um estudo realizado nos Estados Unidos. E Mariana, a gente tem um registro, um dado que mostra, né, aí com os números a gente consegue visualizar bem, que a obesidade nos cães e gatos vem se tornando cada vez mais comum. O que contribui para isso? Como é, de fato, esse papel do tutor em tudo isso que acaba aí, sem querer, às vezes até ajudando, né, contribuindo para o ganho de peso do animal? A gente tem dados, né? No Brasil, acho que foi publicado em 2020 um trabalho realizado na cidade de São Paulo que mostrou que mais de 40% dos cães da cidade de São Paulo apresentam ou sobrepeso ou obesidade. Né? E a gente atribui isso principalmente, na verdade, a vários fatores, mas principalmente a questão da humanização. Né? O humano ele vê o animalzinho dele como um filho, como um melhor amigo, como um bebê, então ele quer dar tudo de melhor para o animalzinho dele, mas isso acaba levando a alguns probleminhas, né? Principalmente por causa do excesso de alimentação. Né, fornecimento de excesso de energia, né? Então fornecendo além da comida, né, além do alimento seco, extrusado, oferece um monte de petisco, né? Isso não tem um acompanhamento. Então esse aumento, né, esse excesso no fornecimento de petisco associado ao confinamento, né, o animalzinho está cada vez em lugares mais restritos, apartamentos, falta de exercício, então tudo isso acarreta, né, no animal a ganhar peso ao longo da vida dele e predispor à obesidade e a outras doenças posteriormente. Né? E aí, quando ele então chega nessa categoria, né, de um animal que já é considerado obeso, como esses, né, tadinhos que a gente está vendo aí nas imagens que estão passando, ilustrando aqui a nossa entrevista, como solucionar esse problema falando de um animal obeso, como trazer qualidade de vida? A gente teria aí orientações igual a gente tem para os humanos, questão de alimentação, de exercícios, é assim que funciona? Com certeza, da mesma forma como acontece em humanos. O ideal é que esse tutor leve esse animal ao médico veterinário de confiança dele, né, converse, porque o animal ele vai ter que passar por um programa de perda de peso. Da mesma forma que a gente, quando a gente está com excesso de peso, a gente, né, vai ao nutricionista e pega as informações, pega uma dieta, a mesma coisa acontece com os animais. Então é imprescindível que ele vá ao médico veterinário de confiança dele, faça o programa de perda de peso, faça o acompanhamento, porque perder peso é um processo longo, né? A gente não perde nem a gente, nem os animais, a gente não perde peso de maneira muito rápida, né? Isso não é saudável. Então, para que esse animal consiga perder peso de maneira saudável, né? Perder gordura, em vez de perder massa muscular, ele tem que fazer esse acompanhamento junto ao médico veterinário, né? Então, ele vai passar por um processo de troca de alimentação, consumir um alimento próprio para passar por esse processo, né? Que tem características específicas, que vão auxiliar ele, né? A manter a saciedade,
Porque a gente não pode simplesmente, eu vou tirar, vou parar de dar tanta comida. Não, esse animal ele tem uma necessidade, ele precisa ser saciado. Então, trocar esse alimento de maneira correta, fazer a restrição calórica de maneira correta. Exercício físico é extremamente importante para esse processo de perda de peso do animal, né? E fazer um acompanhamento para ver se esse animal está perdendo peso de maneira saudável, né? Então, retornar ao médico veterinário pelo menos a cada 15 dias para que ele consiga fazer a pesagem, ver se está indo tudo certo, se está ocorrendo tudo bem durante esse processo de perda de peso. Mariana, essa questão do exercício que você comentou, o simples passeio, ele supre essa questão de exercitar, de levar o animalzinho para dar uma andada, né, espairecer aí, conhecer os arredores, ou tem que necessariamente procurar algo mais especializado, aparelhos em clínicas veterinárias, como é que funciona isso? Aí vai depender de cada caso. Tem animal, quando está com uma obesidade muito obesa, há muito tempo, já apresenta osteoartrite, por exemplo, que é uma afecção que a obesidade predispõe, né, problemas articulares, muita dor, esse animal ele não vai conseguir caminhar o suficiente para conseguir diminuir a necessidade energética de manutenção dele. Então, nesses casos, aí realmente é importante procurar um lugar especializado para, às vezes, fazer uma caminhada numa esteira dentro de uma piscina, que diminui o impacto, né, sobre as articulações do excesso de peso. Mas se o animalzinho ainda não está numa condição tão crítica, levar esse animal para passear, pelo menos uns 15, 20 minutos por dia, já é o suficiente para auxiliar ele nesse programa de perda de peso. Porque se ele é um animal sedentário que não faz absolutamente nada, né, então provavelmente ele também vai diminuir a necessidade energética dele. Tá? Então, fazer exercício físico, mesmo que seja uma caminhadinha, eu sempre falo para os tutores, às vezes 10 minutos, dependendo do tamanho do cachorro, né, óbvio, mas 10 minutos que você sai com ele na coleirinha na rua, lembrando, tá, pessoal? Quando a gente fala de caminhar, é caminhar mesmo, né? Então, pegar o animalzinho e caminhar, não ficar parando toda hora também. É lógico que ele tem aquele momento lúdico para ele também se desestressar, mas é importante fazer a caminhadinha certinho para que ele consiga gastar energia, né? Mas às vezes sim, às vezes uma caminhada já é mais que suficiente para auxiliar nesse programa de perda de peso e fazer com que ele perca peso de maneira saudável e manter a massa muscular dele, que é extremamente importante. Já vai fazer uma diferença, né, Mariana? E falando, a gente está falando então, né, como solucionar a situação de um animal que já se encontra em obesidade, mas isso serve também em questões preventivas, né, para não deixar o animalzinho chegar a essa situação. Mas você diria que o principal ponto a ser observado é a alimentação? Com certeza. Obviamente que, como eu disse, o confinamento e a falta de exercício físico também ajuda, mas a alimentação ela é o essencial, ela é o principal. Se o tutor souber certinho quanto fornecer para esse animal, quando fornecer para esse animal, né, saber fazer certinho o manejo alimentar dele, isso já vai ajudar bastante. Também tem a questão de qual alimento fornecer, né? Então, por exemplo, no mercado, hoje a gente tem diversos tipos de alimento, né, que suprem diversas necessidades para diferentes fases de vida do animal. Então, para o animal filhote, o animal sênior, o animal castrado. Né? Então, a gente tem que se atentar à necessidade dependendo da fase de vida. E também o manejo nutricional desse animal. Por exemplo, o animal, depois de castrado, ele tem uma diminuição da necessidade energética dele, principalmente relacionada à diminuição da produção de alguns hormônios. Tá? Então, para esse animalzinho, por exemplo, a gente tem que mudar o manejo alimentar dele. A gente tem que diminuir um pouco a quantidade de alimento que a gente está fornecendo. Muitas vezes fornecer um alimento próprio para essa fase de vida, né? Um alimento com um pouco mais de fibra, para que leve esse animal a ter um pouco mais de saciedade. Ai, desculpa. Então, a gente tem que fazer essas orientações. E para isso, a melhor forma da gente prevenir a obesidade é fazer um acompanhamento certinho com o médico veterinário, levar o animal pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses, para ele faça a orientação correta de alimento, de manejo alimentar. Então, acho que isso é essencial para que o animal cresça de maneira saudável, né? Envelheça de maneira saudável. Tá certo, fica aí a dica, então as dicas, né, uma lista aqui que a Mariana passou e eu agradeço, Mariana, a sua participação aqui no Edição Manhã. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Eu conversei então com a Mariana Fragoso, que é médica veterinária e doutora em nutrição de cães e gatos. Essa entrevista pode ser conferida mais tarde no canal do YouTube da Rede Família de Televisão, canal oficial.